Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja muito bem-vindo ao nosso curso. No nosso vídeo de hoje vamos apresentar os indutores, logo após a nossa vinheta. Muito bem, meus queridos alunos, hoje o vídeo é sobre os indutores. O que são indutores? São bobinas que nós ligamos num circuito de corrente alternada. Muito bem. Analisando os vídeos anteriores que nós temos sobre transformadores, lá nós aprendemos que sempre que eu tenho uma bobina, essa bobina ela pode gerar um campo eletromagnético. Quando ela é energizada, ela gera um campo eletromagnético nos terminais dessa bobina e algumas características desse campo eletromagnético. No caso dos transformadores, se eu tenho uma bobina no primário e uma bobina no secundário, a bobina do primário vai gerar um campo, este campo vai induzir a bobina do secundário e essa segunda bobina vai criar uma corrente induzida em função da corrente que é aplicada no primário, certo? Esse é o princípio de funcionamento dos transformadores, objeto de estudo nosso já em vídeos anteriores. Mas quando eu tenho apenas uma bobina e eu não tenho uma bobina secundária, onde o meu objeto agora não é mais transformar a tensão, nem rebaixar, nem aumentar a tensão, onde eu tenho apenas uma bobina, essa bobina ela se transformará num indutor. O que esse indutor fará no circuito? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na lousa. Olha só, aqui nós temos um exemplo onde eu tenho um circuitinho com apenas uma bobina, certo? Característica então dos indutores, característica então das bobinas é o quê? Quando ela recebe uma polaridade nos seus terminais, segundo a lei de Lenz, toda bobina ela vai gerar uma força oposta à corrente ao qual ela está sendo induzida, então nós teremos uma inversão de polaridade aqui. Percebam que aqui eu estou recebendo uma carga positiva, que pode ser o sinal do ciclo positivo da senoide, e aqui eu tenho um sinal ao contrário, eu tenho um ciclo ao contrário sendo gerado aqui. Da mesma forma, isso acontece no outro extremo da nossa bobina. Eu tenho um sinal negativo chegando aqui e nós temos aqui uma inversão, certo? Um sinal positivo sendo gerado nesta bobina, certo? E na verdade o que está acontecendo então? Se nós analisarmos a senoide desse fenômeno, nós vamos ver isto aqui acontecendo. Nós vamos ver que a tensão aplicada em uma bobina, ela será adiantada em 90 graus em relação à mesma corrente que eu tenho sendo aplicado nesta bobina. Então o gráfico da senoide de uma bobina indutora, ela vai ser representada desta maneira aqui, muito bem? Tensão do indutor 90 graus adiantado em relação à corrente do circuito. O que mais é interessante nós sabermos? O nome do esforço que vai acontecer aqui nesse circuito é o que nós vamos chamar de força contra-eletromotriz, porque eu vou ter uma corrente entrando nesse circuito e eu vou ter uma força contrária a essa corrente, uma força de oposição a essa corrente. Por isso o nome força contra-eletromotriz é o que as bobinas fazem, é o que o indutor acaba fazendo em um circuito, ok? Então essa autoindução que acontece faz com que as bobinas consigam se opor à variação de corrente, ou seja, se opor às correntes alternadas. Sempre que eu tenho esse fenômeno acontecendo, essa oposição às correntes alternadas, nós temos o que nós chamamos de indutância. Muito bem? A indutância vai ser representada pela letra L maiúscula e a unidade da indutância será em Henry, em homenagem a um dos criadores desse conceito, representada pela letra H maiúscula. Muito bem? Então, indutância, letra L,
a unidade de indutância, letra H de Henry. E aí nós então introduzimos os indutores nos circuitos. Aplicações práticas. Geralmente se usa indutores em circuitos alternados quando eu preciso fazer filtros. Esses indutores funcionam muito bem como filtros de frequência. Eu tenho ondas vindo em frequência e eu uso esses indutores, eu consigo ajustar a frequência que está passando naquele equipamento com as minhas bobinas, com os meus indutores. Óbvio, existe cálculo para chegarmos a esses valores e a essas aplicações. São coisas que nós vamos vendo passo a passo agora nos próximos vídeos. Muito bem, vamos adiante? Muito bem, continuando a nossa ideia aqui de indutores, olha só, fatores que vão fazer com que um indutor varie de indutância. Alguns dos fatores, ok? Que vão alternar o valor desses indutores. O tipo de material que ele é construído, a secção que ele é enrolado, o seu formato, o número de espiras que eu coloco em um indutor, óbvio, né? Essa é a mesma ideia do transformador. O espaçamento que eu vou fazer essas espiras mais juntas ou mais afastadas, né? E o condutor, o tipo de fio que eu estou usando na construção de um indutor. Então todos esses fatores aqui são fatores que vão diferenciar o valor dos indutores, onde eu consigo jogar aí com estes valores. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Olha só. Podemos ter no circuito também uma associação de indutores, assim como nós vimos lá dos resistores e nós vimos já dos capacitores. Eu posso ter indutores ligados em série e eu posso ter indutores ligados em paralelo em um circuito. Muito bem? Como que eu descubro a indutância total nesses dois casos? Muito fácil, pessoas. É a mesma regra da associação de resistores. Olhem aqui comigo. Então, associação de indutores em série, indutância total é apenas a soma dos indutores que eu tenho no circuito. L1 mais L2 mais L3 e assim para o infinito o número de indutores que eu tiver. Associação de indutores em paralelo, o valor da indutância total será a mesma fórmula da associação em paralelo de resistores. L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Percebam que a fórmula é a mesma, em vez de eu usar R, eu estou usando a letra L, porque agora nós estamos trabalhando com indutores. Muito bem? Compreendido até aqui? Vamos para a próxima? Vamos para a reatância indutiva? Vamos lá. Muito bem, pessoal, voltando aqui então à nossa ideia de indutores, agora nós vamos ver a reatância indutiva, como que ela funciona. Vamos dar uma olhada aqui na nossa lousa, os nossos conceitos. Olha só, por reatância indutiva, nós temos o quê? É a oposição que um indutor apresenta a circulação de corrente alternada. Bom, isso nós já vimos falando desde o início dos nossos vídeos. Então, a indutância, a oposição que o indutor apresenta à corrente alternada desse circuito. Muito bem? Mas agora nós vamos para a reatância indutiva. O que nós temos de a mais aqui na nossa fórmula? Olha só, a fórmula de reatância indutiva é XL igual a 2π vezes a frequência do circuito vezes o valor do indutor. O que nós temos de diferente agora, pessoas, é que nós conseguimos achar a reatância indutiva, essa reatância indutiva dada pela letra XL, e que a unidade será ohms, perfeito? 2π é um valor da constante, o valor de 1π é 3,14, então eu multiplico 3,14 por 2, logo eu tenho 6,28, então isso aqui é constante. O valor da frequência é dado em Hz, se for a rede padrão CA, 60 Hz, mas por vezes o enunciado vai nos dar um valor diferente de Hz para nós calcularmos. Muito bem. E L é o que nós vimos nos vídeos anteriores, L é a indutância deste indutor em Henry, dado pela letra H. Muito bem.
Daqui, então, nós abstraímos a nossa fórmula. XL igual a 2π vezes frequência vezes o indutor. Vamos ver um exemplo prático aqui na nossa lousa. Olha só comigo aqui. Qual é a reatância indutiva de um indutor de 600 mH ligado a um circuito CA, um circuito de corrente alternada, de 60 Hz. Opa, legal, aqui foi nos dada a frequência padrão nossa do Brasil, 60 Hz. Então, o que o enunciado quer saber? Reatância indutiva é XL, é isso que eu quero saber. Usando a nossa fórmula, vai ser 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então, aqui eu tenho 6,28 vezes 60 Hz vezes a indutância, 600 mH. Mili é 10 na menos 3. Então, aqui é 600 vezes 10 na menos 3. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos chegar a um valor aproximado de 200 e alguma coisa. 226,08 ohms. Olha só, pessoas, aqui nós chegamos então a um valor de reatância indutiva, 226,08 ohms, perfeito? Aqui o que fica bacana é que a minha unidade da reatância indutiva é em ohms. Então percebam, se eu tiver nessa associação desse circuito mais resistores, eu consigo achar a resistência equivalente do circuito, né? Eu pego a resistência do resistor e somo com a resistência aqui da reatância indutiva. E eu consigo fazer todos os cálculos deste meu circuito. Muito bem? Então aqui é a introdução de reatância indutiva, com o exemplo prático que nós fizemos. Certo, pessoas? Um abraço, fiquem com Deus, até os nossos próximos vídeos. Fui!